Escolher ações vencedoras da bolsa não é uma tarefa fácil. Se você não sabe por onde começar, eu vou falar nesse vídeo as estratégias que o famoso investidor Décio Bazin adotava para escolher ações que performavam acima da média. Ele fala de todas as estratégias nesse livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Eu li o livro todinho para trazer aquele resumão para você, para facilitar a sua vida, então já aproveita para deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ele conta várias histórias de pessoas especulando na bolsa e se quebrando feio. Gente muito viciada na adrenalina de jogar e que trata a bolsa como um cassino e perde muito dinheiro. Ele critica muito a análise técnica, que é a análise dos gráficos das ações. Ele viu alguns manipuladores mexendo nos preços, jogando as ações para cima e para baixo, e por isso ele não acredita nessa previsibilidade do preço das ações. Ele viu também fundos de pensão, que são aqueles fundos de aposentadoria, monopolizando bons ativos, só para eles. Ele viu de tudo um pouco. Foi aí que ele chegou à conclusão que a bolsa não segue a teoria dos mercados eficientes, que afirma que todas as informações disponíveis já estão embutidas no preço das ações. Ou seja, para essa teoria, o preço da ação que está lá na bolsa é o preço justo, que reflete todas as informações disponíveis daquela empresa. Se uma empresa apresentou bons resultados, a gente espera que o preço da ação vai subir, mas não é sempre o que acontece. Pode acontecer muito bem uma manipulação nos preços e jogar o preço da ação para baixo. E o contrário também acontece. Empresas com resultados bem ruins e preços lá em cima. Vendo de perto tanta manipulação acontecendo, ele chegou à conclusão que nem sempre o preço da ação que está lá na bolsa é o preço justo a pagar por ela. Se não dá para confiar que o preço que está lá na bolsa é o preço justo, então como que a gente pode avaliar uma empresa? Ele diz que a empresa só vale aquilo que ela entrega de valor para os acionistas. Se uma empresa tem lucro, nada mais justo do que a empresa distribuir parte desse lucro para quem ajudou ela a chegar nesse ponto, os seus sócios. Quando uma empresa vai à bolsa, ela vende parte dela, parte de suas ações, para outras pessoas. E com esse dinheiro, ela reinveste nas operações dela e isso faz com que ela cresça e tenha mais lucros. Quando o lucro chega, tem empresas que não distribuem praticamente nada para os acionistas. E elas pegam o dinheiro do lucro e reinvestem, crescendo ainda mais. Por um lado, faz bastante sentido. Se ela tem mais dinheiro, ela vai investir mais nela mesma e vai crescer mais e vai gerar mais valor para os acionistas. É o caso da WEG. Ela vem há muito tempo reinvestindo os lucros e distribuindo bem pouco para os acionistas. E o resultado disso é que os lucros dela vêm crescendo a cada ano que passa. Só que esse é o cenário ideal, que a empresa faz bons investimentos e cresce mais. Mas tem empresas que nunca distribuem os lucros, fazem maus investimentos e no final ou falhem ou recompram as ações fechando o capital e no final das contas nunca entregam valor de verdade para os acionistas. Agora, saindo um pouquinho do que o Bazin fala e falando um pouco da minha visão sobre o assunto, eu não vejo problema em investir em empresas de crescimento. Mas você precisa entender muito a fundo como elas são administradas e entender bem do ramo que elas atuam. Tem histórias de pessoas na bolsa, como é o caso do Luiz Barsi, que é o maior investidor, pessoa física aqui do Brasil, que investiu em empresas como a Unipar, que tinha um potencial grande de crescimento. Mas ele foi muito a fundo, ele foi visitar a empresa, ele foi entender a administração, foi entender do negócio da empresa. Ele investigou muito para entender que era uma empresa sólida que tinha um potencial de crescimento. Mas veja, ele entendeu muito bem do negócio e não só decidiu investir assim porque falaram. Se você não quer ir a fundo numa empresa da bolsa para entender se ela tem um potencial bom de crescimento, não aposte nela como se fosse um cassino. Mas beleza, agora voltando para o Bazin. Ele não curtia muito essas empresas de crescimento. Ele não sabia se elas iam fazer bons reinvestimentos, então ele preferia adotar uma outra tática de investimentos. Vamos ver as estratégias que ele usava agora. Beleza, eram 5 passos que ele seguia. O primeiro passo é que ele não escolhia empresas que não estavam já consagradas. Ele não escolhia empresas que estavam em estágio inicial, que ainda não tinham se provado como lucrativas e consistentes. O segundo passo é que ele escolhia empresas que eram as mais negociadas na bolsa, ou seja, as que tinham maior liquidez. E aqui entenda que você não precisa escolher Vale e Petrobras porque elas são as mais negociadas. É basicamente você responder a pergunta:
Para o volume que eu estou movimentando de ações, elas vão ter liquidez? Ou seja, quando você abre uma ordem lá para comprar uma ação, essa ordem é executada no mesmo dia? Eu já passei por esse desconforto com o Banrisul. Eu abri uma ordem e eu deixei lá executando foi o dia inteiro e não terminou de executar minha ordem. Mas normalmente quem movimenta um volume pequeno, isso não é um problema. O terceiro passo era escolher empresas que pagavam no mínimo 6% de dividendo no ano. Ou seja, ele pegava o valor que foi pago do último dividendo e dividia pelo valor da ação na bolsa e multiplicava por 100. Aí esse resultado tem que dar mais do que 6%. É a mesma coisa do que pegar o valor do último dividendo e multiplicar por 16,67%. Isso vai dar o valor máximo que você poderia pagar numa ação. Ele escolhia ações que pagavam no mínimo 6% porque essa taxa é uma taxa bem comum no mercado, porque é uma taxa média que as pessoas esperam receber da renda fixa, que é um valor garantido. Então, a gente espera no mínimo isso das ações também. O quarto passo era olhar entre essas empresas quais tinham uma situação ruim de endividamento ou então informações suspeitas. Então, ele ia atrás de confirmar cada uma dessas informações e se ele não conseguisse eliminar as suspeitas, ele tirava a ação da lista. Ou se a situação de endividamento estivesse muito ruim, ele também tirava da lista. O quinto passo era olhar para os dividendos de 3 anos e ver se teve consistência no pagamento desses dividendos, se não pulou nenhum ano e se todos os anos foi acima de 6%. Para manter uma ação na carteira ou vender, ele seguia outros passos. O primeiro passo era acompanhar as notícias. Se a empresa tivesse notícias ruins que pudessem impactar nos lucros, ele vendia a ação. Mas aqui a gente precisa ter bastante cuidado com o tipo de notícia e com a fonte. A gente precisa ver se de fato aquela notícia vai causar um problema nos lucros daquela empresa. A guerra da Ucrânia dificilmente vai causar um problema nos lucros da Taesa, por exemplo, que é uma empresa de transmissão de energia aqui no Brasil. Ou mesmo a troca de um gestor de uma empresa não necessariamente vai impactar nos lucros dela. Agora, se sair uma notícia falando que vai aumentar os impostos de transmissão de energia, isso pode sim impactar os lucros da Taesa. E é importante analisar bem se isso de fato vai impactar de forma significativa os lucros e aí tomar uma decisão de vender ou não. Mas é importante analisar bem essas notícias para não tomar uma decisão precipitada. É importante não ir na onda dos outros, não ir para onde está todo mundo indo, porque geralmente as pessoas perdem muito dinheiro na bolsa por seguir notícias. A segunda coisa que ele avalia para manter ou não uma empresa na carteira é o yield on cost ao longo dos anos. O yield on cost é o valor que a empresa está pagando de dividendos em relação ao que você pagou lá atrás, o que você pagou quando comprou aquela ação. É o mesmo cálculo que o dividend yield, mas agora é um cálculo com relação ao que você pagou lá atrás e não com relação ao valor que ela está sendo cotada na bolsa. Por exemplo, imagina que existe uma ação chamada Leba 3. Hoje, ela está sendo vendida a R$20 na bolsa e ela está pagando R$1 de dividendo no ano. Então, você pega R$1 e divide por 20, você vai ter que ela está pagando 5% de dividend yield. Isso se você comprasse a ação hoje a R$20, você estaria ganhando 5%. Então, ainda seguindo os critérios dele, não seria um bom negócio comprar hoje a ação, porque está pagando menos do que 6%. Mas digamos que você não comprou a ação hoje, você comprou essa ação há 3 anos atrás, quando ela estava valendo R$10. Então, se ela está pagando hoje R$1 de dividendo ao ano, e você há 3 anos atrás comprou ela R$10, então você vai pegar o 1 de dividendo, dividir pelos R$10 que você pagou, e você vai ter 10% de yield on cost. Ou seja, você está recebendo 10% de dividendo com relação ao valor que você pagou 3 anos atrás. Então, essa ação ela é boa de manter, segundo esse critério, porque ela está pagando mais do que 6% com relação ao que você pagou lá atrás. O legal é que ele não ficava acompanhando todos os dias as ações. Ele voltava nos meses de abril e outubro para reavaliar as empresas, para ver se mantinha as empresas na carteira ou se tirava alguma. Porque esses meses eram geralmente os meses que as empresas já tinham pagado os dividendos. Se a empresa parava de pagar mais do que 6% ao ano por 2 anos seguidos,
ele tirava aquela ação da carteira. O legal disso tudo é que o preço da ação pode crescer tanto que não vale a pena comprar ela. Mas isso não significa que a gente deva vender ela. No exemplo, a Leba 3 está sendo cotada a R$20 e ela está só entregando 5% de dividendos. Ou seja, ela não está entregando o mínimo de 6%, então não é bom comprar ela segundo esses critérios. Mas, como a gente comprou ela lá atrás, e o quanto ela está pagando hoje é mais do que 6%, é 10%, então, segundo esses critérios, vale a pena mantê-la em carteira. Ou seja, segundo o Bazin, essa Leba 3 não compensa ser comprada, mas também não deve ser vendida. Ele dizia que um papel nunca é caro nem inviável quando subiu demais, se apesar de grandes altas, continua pagando dividendos compatíveis com os novos preços. E é bem legal isso, porque se você adota essa filosofia de investimentos, você não fica tão preocupado se a ação subiu demais, se ela continua pagando no mínimo 6% de dividendos, porque faz sentido ainda assim comprar. Você se desapega dos movimentos da bolsa. Você para de chorar as pitangas que não comprou a ação lá na pandemia quando ela estava mais barata. E melhor ainda, quando a bolsa cai é dia de festa. É dia de comprar tudo com desconto. Enquanto tá todo mundo se desesperando na bolsa porque tá caindo tudo, você tá feliz da vida porque tá comprando tudo mais barato. E se sobe demais, se tá todo mundo comprando ação à torta e direita, sem nem olhar para que tipo de empresa que tá comprando, você simplesmente para de comprar e faz caixa para quando cair de novo. Você não entra nas ondas do mercado, você não fica empolgado quando tá todo mundo empolgado e desesperado quando tá todo mundo desesperado. E a bolsa, ela é cheia de altos e baixos. Quando você adota a filosofia dos dividendos, por mais contraintuitivo que pareça, você vai torcer para que o preço das ações caia, para você comprar mais ações por um preço mais barato, ou seja, o dia da promoção na bolsa. Eu considero esse um método muito vencedor, mas só confiar nos dividendos pode ser bem arriscado, porque muitas pessoas vão nas empresas só olhando para altos dividendos, sem se preocupar com a qualidade da empresa. É muito importante entender a empresa, entender como ela funciona, como ela é administrada, entender a área que ela atua, porque tem áreas que é um crescimento contínuo, tem áreas que tem altas e quedas muito grandes, tem tipos de produtos que elas negociam que são mais complexos, tem produtos que são mais simples e ficam brigando só pelo preço, com margens de lucro baixa. Então, todos esses detalhezinhos é importante entender das empresas. Então, é importante a empresa que você vai investir, dar uma estudada, dar uma entendida o que ela faz, em que ramo ela atua e como que tá a lucratividade dela, se é crescente, se é estável, entender todos esses mínimos detalhes para poder investir em uma empresa. Porque não basta a empresa entregar bons dividendos. Essa entrega ela precisa ser sustentável. Ela precisa fazer um bom gerenciamento dos recursos para ela, mesmo entregando bastante para os acionistas, ela continuar crescendo e se mantendo líder naquele setor que ela tá. O Bazin tinha muita filosofia de investir, receber os dividendos e se os dividendos cair, ele caia fora também. Mas quando a gente escolhe bem as empresas, quando a gente vê bem como ela é administrada, o setor que ela está atuando, se ela está reinvestindo bem os recursos, quando a gente vê a forma como que ela se endivida, se é uma forma saudável ou não, a gente consegue escolher empresas boas, com boa gestão, que vai continuar crescendo, mesmo entregando resultado para os acionistas. E aí a gente não precisa ficar pulando de empresa em empresa o tempo todo. Porque quando a gente pula muito de empresa para lá, para cá e para lá, a gente entrega muito lucro em forma de imposto de renda para o governo. Então, o mais interessante é a gente fazer escolhas mais assertivas de empresas e que sejam boas pagadoras de dividendos, mas que também tenham um crescimento saudável, para a gente não precisar ficar pulando de galho em galho. E você, curte esse método de investimento focado nos dividendos? Ou prefere alguma outra abordagem? Conta para mim nos comentários. Eu sou a Letícia Baleiro e essa é a minha contribuição para a sua independência financeira.